Para a palestra de hoje, teremos como reflexão o tema Família, Primeira Escola de Amor. Hoje, com a nossa amiga Mara Regina, que é especialista e psicopedagoga e oradora espírita há 35 anos. A Mara é natural de Belo Horizonte e agora residindo em Divinópolis. Portanto, Mara, bem-vinda novamente. Bom trabalho. Uma boa noite a todos vocês. Alguém pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos. A casa se sente muito feliz em receber a todos vocês, a estes que estão chegando. E nós gostaríamos de dividir com vocês as nossas reflexões. Aqui não tem ninguém na pretensão de saber mais. Se estamos já nesse tempo na doutrina espírita, é puramente necessidade. Então nós vamos dividir com vocês os nossos pensamentos. Não vou dizer preocupação. Preocupação é preocupar antes. É ocupar-se antes. Mas a nossa reflexão sobre o assunto que hoje nós estamos trazendo. Em hipótese alguma, estamos substituindo Zé Amaral. Quem sou eu? Com toda sinceridade, né? Cada um na sua especificidade. Mas Zé Amaral é um companheiro que esteve junto conosco nessa caminhada aqui em Divinópolis. E eu agradeço a oportunidade, a coragem de vocês estarem aqui para nos ouvir. Se tiver alguma coisa para falar, pode nos procurar depois, sempre nos acrescenta. E, novamente, eu agradeço, porque quem estudou fui eu. Então, quem ganhou fui eu. E vamos tentar dividir com vocês o que nós aqui trouxemos para pensar neste ser gregário. O ser humano é gregário. Nós precisamos uns dos outros. É interessante, minha gente. Eu vou dividir com vocês uma pequena história. Nós começamos os nossos questionamentos de vida há muitos anos atrás. Estávamos em Belo Horizonte. E nós fizemos 3 perguntas para um padre, o padre José, na capelinha do Padre Eustáquio. Às vezes tem alguém que possa conhecer aí, pequenininha. Nós morávamos nesse bairro lá e nós começamos a frequentar. Mas sentíamos o coração assim meio, o que eu vim fazer aqui. E conversando com o padre José, as 3 perguntas que eu fiz, ele me disse: não sei te responder. Procure. Só isso, minha gente. E foi o que eu fiz. Bati em várias portas. Muitas vezes, se contássemos ou se contarmos, muita gente fala: você é doida. No entanto, fomos acolhidos assim, em todos os lugares que nós passamos.
fomos acolhidos com extremo carinho, até adentrarmos e chegarmos aonde nós gostaríamos de chegar, que foi a doutrina espírita, onde encontramos, às vezes, alguns de vocês podem ter conhecido o Honório de Abreu, uma pessoa encantadora, Deus o tenha, infelizmente, há muitos anos já partiu, e ele nos auxiliou no nosso encontro com o Evangelho, esclarecido, com o Evangelho no nosso patamar. E assim fizemos a nossa caminhada, algumas vezes aqui, outras vezes em Belo Horizonte, e sempre foi assim. E daí para frente não deixamos mais esse reencontro, porque tivemos a impressão que havíamos simplesmente feito um contorno para voltarmos às nossas raízes. E trabalhamos muito tempo diretamente com evangelização, com famílias, com jovens, com as crianças. Por isto, o nosso tema de hoje: o que é que está acontecendo? Foi a pergunta que eu me fiz e tenho feito diante do que nós estamos vivendo, presenciando, ouvindo da situação familiar. A doutrina espírita, ela nos traz um arcabouço enorme com relação a essa formação familiar. O que ela significa? Onde o que significa estar junto? Quando alguns se reúnem, em primeira mão, pelo amor, dando continuidade na prole, e a gente está vendo e conversando com algumas pessoas, sem pronunciar as nossas reflexões do que é que está acontecendo, o que é que está faltando. Desde que o mundo é mundo, o ser humano precisa um do outro. Não é diferente. Todos nós precisamos uns dos outros. Se temos uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, a doutrina espírita vem nos esclarecer, como ela fez a mim. Quem não tem os seus desafios, vamos dizer assim, sob o teto familiar? Todos nós temos. Um gosta do azul, outro gosta do vermelho. Um é assim, o outro é assado. Então, o que é que permeia essa relação? Dentro do processo educacional, onde nós ainda estamos trabalhando,
diretamente com o público jovem e com as famílias, venho me perguntando o que podemos fazer, como conquistar, como administrar essa proposta familiar que aí está. Para fazermos um pai, um responsável, ir à escola, para que possamos conversar a respeito do seu filho. É isso aqui, ó. A gente quase que troca. A gente fala, não, me aguarda aí, marca um horário que eu vou na sua casa para a gente conversar. E o que nós estamos vendo hoje é desvalores atuando. Ou, às vezes, valores equivocados. Investindo altamente nos nossos jovens. Quando perguntas foram feitas aqui sobre uma série de situações, inclusive aborto, álcool, enfim. O que é que hoje nós estamos enfrentando? A permissividade. O desinteresse. Quando nós conversamos com os jovens, dizendo da importância de se estudar, de se conhecer, de se autoconhecer, de buscar melhores caminhos, estão rindo. E nós perguntamos, mas o que foi que eu falei errado? Eles não sabem responder porque não entendem. E interessante que na pergunta do Livro dos Espíritos, 766, a pergunta é assim: a vida social está em a natureza? A resposta: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Nós estamos aqui, ó. Pena que não possamos fazer o que gostaríamos, de trocar ideia, de conversar, de ouvir um, ouvir o outro, para melhor entender esse processo que hoje a família sofre. E ele continua respondendo: não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida à vida de relação. Não é à toa que a doutrina espírita é tríplice aspecto: filosofia, ciência, religião. Por isso ela nos chamou a atenção. A filosofia nos faz pensar, refletir. Nós deixamos de ser autômatos, quase robóticos, vamos dizer assim, para repensar por que estamos aqui, para que estamos aqui. Foi uma das questões que eu me perguntava: o que eu estou fazendo aqui? Enquanto com meus filhos, quem são eles? Eles se parecem fisicamente, mas têm ideias diferentes, formas de pensar diferentes. E vem a doutrina espírita e nos diz: são espíritos que advieram.
para buscar galgar alguns outros passos. E aí a gente se sente responsável. Espera lá, mais responsável. Bom, se estamos aqui para educá-los, eles não estão à toa. Quantas vezes nós nos perguntamos isso? Quantas vezes perto do berço ou da cama, ou às vezes simplesmente na sala de televisão, observando discretamente nossos filhos. Aliás, jovem adora que olhem para ele, né, gente? Vocês concordam, né? É olhar e eles fecham a cara. Não gostam, não. Não sei porquê, né? São tão bonitinhos. Não importa, é nosso, né? Não importa. Mas, discretamente, a gente olhando, nós questionávamos: quem é ele? Ele se parece, tem traços A, tem traços B, mas tem uma personalidade diferenciada. Tem nuances, mas sobressalta ali uma outra cabeça. Como conversar? Quantas vezes eu me fiz essa pergunta? Para tentar entender por que estar aqui. Espera lá. É simplesmente chegar, caminhar e ir embora? Sofrer mais um bocadinho? Só para ter, só para criar, só para perder? Tem que ter um motivo. Tem que ter um gerenciador. Seria muito interessante, para não usar uma outra palavra, estamos aqui sozinhos nessa imensidão de mundo? Não. Quase foi embora, né? Caso do Beethoven. Imagina? Outros, às vezes, com suas dificuldades. Por quê? Para quê? O que representa esse cadinho, como nos traz Leon Denis em seus livros? O cadinho familiar é aonde, de alguma forma, purifica-se a todos que estão unidos naquele ambiente. Uns mais bravos, outros mais calmos. Uns mais maleáveis, outros nem tanto. E as coisas caminhando hoje, trazendo-nos uma reflexão muito interessante. Quando estamos vendo o desmantelamento, de forma quase geral, da família. O que ela pode nos agregar? O que ela pode fazer para nós? O que ela pode colaborar para o nosso crescimento? Tudo, gente. Conversamos com alunos lá na escola. Adolescência, complicado para responder, não sabem o que querem, precisam de direção, precisam de orientação, estão envoltos em muitas informações aí fora, errôneas. E como administrar tudo isto? O que é que esse primeiro
Esse primeiro cadinho, que é de amor, por incrível que pareça, porque pode ser o filho mais difícil que seja, mas é o filho amado. Pode ser aquele do jeito que for, mas é meu filho. Até que eu entenda que ele não é meu. E não é fácil, né? Não é fácil. Se fosse fácil, a gente não estaria aqui conversando, já estaríamos vencendo. Por quê? Pertence ao mundo, seja daqui ou de lá. São espíritos. E Deus é tão perfeito, gente, que Ele nos deu a oportunidade de estarmos juntos para aprendermos a amar. Quando alguém perguntou aqui o que é conquistar a felicidade, é amar. Amar é fácil? Nunca. Nós estamos no mundo de provas e expiações, na escala evolutiva, ou seja, muito diferenciado o porquê, o para quê e o para onde, em várias escalas. Mas nós temos preguiça de estudar. Porque muitas vezes podemos dar conosco mesmo, olhando no espelho e falando, opa, não é bem isso aí que eu queria não. E não tem jeito de fugir. Por que que Deus, na sua magnificência, nos oportunizou estarmos juntos? Para que a gente aprenda a amar. E o que é que está acontecendo agora com nossas famílias? Independente da sua condição, viu, gente? Independente da sua condição social, econômica, cultural, nós temos escutado situações que eu tenho perguntado aos pais: o que você quer para essa escola bendita de amor? Olha como Deus é sábio. Ele nos colocou em pequenas glebas, pequenininhas, turmas pequenas. Antigamente não era muito pequena não, né? Antigamente era 18 filhos, né? 12 filhos, né? Mais um tiquinho. Mas hoje está se resumindo em 3, no máximo. Olhe lá. Por quê? Antes era a mãe, o pai saía para trabalhar. Hoje os dois saem. E isso significa o quê? Abrir mão de outras situações de investidura educacional. O que é que nós estamos oferecendo? Eu pergunto aos pais que vão conversar comigo, independente da sua religião, o que você está oferecendo a seu filho? Nós acabamos, no livro dos Espíritos, no livro 2, que fala sobre a pluralidade das existências, fala-se aqui da família. Nós não somos comandados por nós mesmos. Nós temos alguém aí. Nós temos
não é palpável, mas é sentível. Quando você passa por algum lugar e fala assim: poxa, olha que coisa linda. Não é criação do homem. É alguém a mais. É uma energia inteligentíssima, sensível. E o que é que nós estamos oferecendo a esse nosso jovem? Há uns anos passados, né? Tem alguém aqui que vai lembrar disto? Reunia-se as famílias debaixo do pé de jabuticaba. Tinha-se esse hábito, né? Encontrar-se a família toda, o avô, a avó, às vezes só a avó, depois os filhos, netos, e era aquela brincadeira e todo mundo assim, tinha aquela cota de alegria, de simplicidade, de felicidade. Hoje reúne-se em volta de quê? Alguém arrisca? Hã? Ouvi uma palavra aí. Pois é, gente. Hoje reúne-se, entre aspas, em volta de um celular, de uma máquina. Por que estamos perdendo tempo, já que nós vamos ter que prestar contas? Olha, nos fala a doutrina espírita que nós teremos que dar conta daqueles que nos foi confiado. E o que é que nós estamos fazendo, gente? É para a gente refletir mesmo. Quando você precisa falar com fulano, fulano, guarda aí, vamos conversar. Cadê o bom papinho da porta de rua? Passou para o WhatsApp, a vizinha. O jovem na escola, e não vai demorar muito isso acontecer não. Diante dos desmandos nossos, com a natureza, daqui a um tempo nós vamos ter papel, mas não. O jovem não sabe usar o celular em proveito dele, em pesquisa para ele. É um instrumento, o celular, que está sendo mal usado para as coisas triviais, banais, que não acrescentam, que não trazem nada de melhor. O que eu preciso é algo que me acrescente, é algo que me faça melhor, que faça com que eu saia do estágio da ignorância para o conhecimento. E quando eu falo isso com vocês, eu falo também em família. Vamos guardar isso, gente. Vamos trocar uma ideia. E por que isto não acontece? Nós não somos esse corpo. Nós somos uma família espiritual. Deus não faz nada errado. Eu estou com aqueles que eu preciso estar. Se ele tem dificuldade A ou B, ela, não importa, qual seja. Mas do momento que eu tenha consciência, ciência com ou ciência de, ele precisa de atenção A, ela precisa de atenção B.
É o olho no olho. É aquilo que hoje os psicólogos, os estudiosos, né, da alma, da mente, estão dizendo o não afetar-se. É a questão do afeto. Eu preciso me afetar. Quando eu escolho estar com uma máquina, eu não me afeto. E é muito interessante que eu ouvi uma palestra espírita dizendo sobre as nossas escolhas. Não é novidade para ninguém. Eu escolho aquilo com que eu me afinizo. Então, o que é que eu estou afinizando? O que é que o cérebro, o córtex central, me diz? As minhas preferências falam da minha personalidade. O que é que eu quero conquistar? É o que eu vou transmitir para aquele que está ao meu lado como meu filho. Amanhã, em outra oportunidade, pode ser o inverso. E se é algo que fica, é a energia. Muitas vezes conversamos com pais e eles falam: eu quero dar isso, eu quero dar aquilo, eu quero dar aquilo outro. E eu pergunto: e amor? Você quer dar amor? Ah, mas não é isso não? Eu falei: não. Não é não. Alimentar é necessário. Vestir é necessário. Diversão é necessário. Conhecimento é necessário. Mas tudo isto não pode ser mais importante do que o amor. Amor é doação. Amor é dizer não. Quem foi mesmo que falou para nós: seja seu dizer sim, sim, não, não? Alguém lembra? Ah, pois é. Nada mais, nada menos que Jesus. Seja seu dizer sim, sim, não, não. Então não pode fazer isso, meu filho. Eu falo isso com minha filha, gente. Quando eu estou conversando em voz alta com vocês, as nossas reflexões, e eu pediria, né, depois, porque agora, o momento agora não tem como, se quiser me dar uma opinião a respeito, porque às vezes eu fico sentindo como se eu estivesse meio que fora do tempo. Será que envelhecer é isso? Será? A gente escuta assim: ah, está ficando velho. Mas não ter valores é estar velho? E a família está junta para quê? Para conquistar caminhos mais corretos, equilibrados, considerando que estamos espíritas, é necessário conhecer para melhor ensinar. Essa escola, essa primeira escola, porque é lá no lar que eu vou refletir na sociedade. Minha mãe era brava demais, né, Marília? Era brava demais. Primeiro, acho que não tinha Havaiana não, mas primeiro vinha a Havaiana e depois vinha a explicação. Era a forma dela.
Que eu passei a entender depois que eu entrei na doutrina espírita, que eu falei, está explicado. Porque se passasse a mão na cabeça, estava fincado. E eu lembro que ainda muito jovenzinha, de grupo, uma das poucas cenas lá de Patrasmente, eu fui fazer uma visita a um coleguinha. Ele morava perto da gente, do outro lado. Ele estava de cama. E eu fui levar para ele um caderno para que ele copiasse as matérias. E eu fiquei encantada com a casa dele. Chão batido. O lençol não era branco, era alvo. O local era tão limpo que eu nunca mais esqueci. A família, os pais, tão educados, que eu nunca mais esqueci. Eu tinha o quê? 9, 10 anos. Não façam conta não, pelo amor de Deus. Deixa quieto. Mas tem bastante tempo. E a gente percebia naquela casa uma energia de amor. A família, ela não precisa ser perfeita. Não existe perfeição na terra. Só houve um perfeito. Jesus. E ele disse, eu vim para que vocês tenham vida. Que vida? O carro de último tipo, a roupa, não. Vida saudável. Espiritual. Todos nós estamos numa condição ainda imperfeitos. Buscar evoluir, buscar crescer, e isso não se dá da noite para o dia. Mas por isso que Deus é perfeito. Porque Ele oportunizou espíritos recalcitrantes, espíritos que se necessitam estarem debaixo do mesmo teto. Às vezes, filhos com maior dificuldade. E a gente olha e fala assim, essa mãe aí foi agraciada para poder testificar seu amor. Porque nós queremos tudo perfeito, né? Lindo, maravilhoso, tudo no lugar. Mas nem sempre é assim. Mas o núcleo é pequeno, exatamente para que nós possamos exercitar o amor. Para onde esse amor? Para a vida. Hoje, nós conversamos com alguns alunos e eles dizendo, eles foram claros comigo, tranquilos. Não estou nem aí não, o que der certo, deu certo, o que não deu, deu errado. Eu falo, mas como que vocês vão levar? O que vocês pensam? O que vocês querem? O que vocês almejam? Vocês que estão aí agora, é a geração futura agora, que estarão realizando coisas. O que der, deu. Não é para isso que nós fomos criados, minha gente. Para muitos de vocês, na maioria, 95% aqui, com certeza sabe disso. Mas o que nós estamos vendo no dia a dia? No ônibus, eu pego muito ônibus, muito assim, né? Eu vou trabalhar de ônibus, volto de ônibus e tal, e a gente fica observando. A limpeza da rua,
fala da sua população. Assim como eu observei a casa do meu coleguinha, que tinha uma energia maravilhosa, uma limpeza exemplar, um carinho que ficou marcado para mim. No andar, a gente percebe a população que aí está, os valores que aí estão dentro dessa família. E o que é que se está oferecendo para esse jovem que aí está. A doutrina espírita vem nos chamar a atenção com relação a isso aqui. Nós temos, como ela nos traz aqui, ó. Olha só. A família para o espiritismo é o berço da civilização, onde os espíritos se unem sempre com um único fim, que em todos os tipos de família é denominador comum, a evolução moral. Segundo o Livro dos Espíritos, segundo a doutrina espírita, nós temos duas situações a vencer conosco: o egoísmo e o orgulho. Se quisermos ver qual está prevalecendo, é só observar as nossas reações. E eu estou falando por mim, tá? Não é porque a gente está aqui que está isento, não. Muito pelo contrário. Parece que assim é falar, vamos ver mesmo. Porque falar é uma coisa, teorizar é uma coisa, viver é outra. Jesus viveu, ele não escreveu. Escreveram para ele. Ele viveu. Nós falamos de uma civilização mais educada, nós falamos de uma população melhor. Nós colocamos uma série de situações para refletir, esquecendo que nós somos os artífices desses que estão aí fora. Quando eu olho, né, a minha netinha, 2 anos, e eu falo com a minha filha, com meu genro, olha, sai um pouco desse celular. Conversem. Hoje tem informação demais. E muito pouco conteúdo utilizado corretamente. Não é que não se tenha conteúdo bom. Tem. Mas o que é que nós estamos fazendo com isso? Nós temos, gente, uma pessoa ligada a nós. Ela trabalha no Hospital São João de Deus, é psicóloga lá. Essa semana, ela nos contando que o que mais aconteceu no São João de Deus foi gravidez em crianças de 13 anos. Né? O que é que está faltando? Nós temos aqui respostas. Nós começamos a doutrina espírita lendo os livros de André Luiz. E conversando com ela, eu perguntei, falei, mas ela falou, olha, não sei, mas o índice está muito alto. E ainda vamos falar em aborto? Para desmantelar mais essa família, esse ser. Crianças que não têm o corpo ainda formado, como ela nos colocou situações. Os nenéns nascendo com muita dificuldade, não sobrevivendo, porque, né?
O que é que nós podemos fazer? Enquanto pais, avós, cidadãos, o que é que nós podemos fazer? Onde buscar? Eu digo para minha filha, minha netinha está na creche. Se inteire de tudo o que acontece com ela. Se informe. Isso é afetar-se. Isso é amar. Eu te amo. Nós falamos isso para os nossos filhos. É tão bom ouvir de outra pessoa, né? Mas a gente tem mania de ser de igual para igual. Né? Eu te amo. Quem é que mais exemplificou amor aqui na terra, a não ser Jesus, o amor puro, incondicional? E nós estamos em testes familiares para aprendermos a amar. A gente não fala com o nosso filho, eu te amo. Ainda carregamos aquele orgulho, né, de pai ou de mãe. Que coisa melhor do que ser amado? Amor não é erro, não. E amor não impede que falemos não. Porque aquele que não sabe, não tem segurança para caminhar, precisa ser amparado. O que Jesus faz conosco, gente? E o que Jesus fez conosco através do seu evangelho, a não ser a nos amparar? Ele sabe das nossas dificuldades. O quanto ainda temos que caminhar. Ele foi o puro amor. Ele nos exemplificou com a própria família. Nunca condenou ninguém e não condena. Nos ama a ponto de deixar que nós façamos as nossas escolhas, busquemos, mas nós temos que buscar realmente entender quem nós somos. Para que nós estamos aqui? Simplesmente para levantar, trabalhar, comer, deitar, ficar em frente à televisão, que vamos ser sinceros, não sei se eu estou muito exigente, mas está complicado. Uma informação assim, bacana, que te acrescenta, que você reúne a família, vamos tomar um café. Eu tenho sentido isso e ouvido isso de alunos. Ah, meu pai está nem não, minha mãe está nem não. Está assim, fulano. Não, está nada. E eles falam com uma convicção que eu quase acabo acreditando. A religião, o que é religião? É religar. É uma sustentação para essa difícil situação que é educação. Eduque a ação. Ação em educar. Meninos de 5, 6 anos já estão conversando com você quase que de igual para igual. E muitas vezes não sabemos o que dizer. Estão chegando aí, ó, na batalha, trazendo uma carga de aprendizado muito maior do que o nosso, mas esperando de nós a formação. A escola não dá conta de fazer os dois. Nenhuma escola. Ah, eu pago. Espera lá, colega. Você paga a mensalidade, você não paga seu filho, não. Seu filho não tem preço. Porque depois,
quando dá de cara com algumas situações aí fora, para sair dela. E tudo isso, gente, que eu estou dizendo para vocês, está na doutrina espírita. Tudo. Eu tenho que buscar me entender, o autoconhecer-se. André Luiz fala muito disso nas suas obras, do que ele viveu, do que ele passou. Quando ele coloca a questão do culto no lar. Quem faz o culto no lar aqui? Levante a mão, por favor. Não precisa ter vergonha não, gente. Ainda são poucos, diante de muitos que estão aqui. E o bem. Eu fui fazer o culto pensando naquilo que, naquela época, eu li em nosso lar. E nunca mais parei. Sinto necessidade daquele momento de... Se hoje meus filhos, um faz, o outro não faz, livre-arbítrio, maiores de idade, tiveram oportunidade de aprender. Mas não podemos esquecer que estes que estão reunidos conosco, foi nos dado encontro de duas almas. Em primeira mão, dois amores, gerando um terceiro amor, esse incondicional. E quando chegarmos e for perguntado, o que fizeste daquilo que lhe foi dado? O que nós vamos responder? Cada um vai responder para si. O que é que eu quero para esse filho que aí está? Como nos trouxe a pergunta, o que é a felicidade? Uma das respostas, muitas mães aqui responderiam: ver o meu filho feliz. Nada mais. Não importa se está rico, se não está. Saúde física, psíquica, espiritual, moral. E isso tudo, minha gente, a doutrina espírita nos ajudou a entender. Particularmente, eu vou dizer isso para vocês. Era uma coisa, depois da doutrina espírita, nos tornamos outra. Por quê? Pelo entendimento. Por quê? Pela responsabilidade. Porque quando você entende, a sua responsabilidade redobra. Porque às vezes eu posso julgar para o outro, né? Eu posso falar com o outro. Eu não entendi, é o fulano lá que é responsável. Não. Não tem como, quando você lê um Emmanuel, quando você lê as obras de Chico, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Condivaldo, e as coisas vêm claramente para você. E você repensa muito no que é ser feliz. Para mim, felicidade é ter a família equilibrada. Não sou melhor que ninguém, muito pelo contrário. Mas o equilíbrio de estar bem quando muitas dores estão do nosso lado. Dificuldades estão do nosso lado. Então é um compromisso. Hoje eu sinto vergonha.
se eu ficar muito tempo parada, sem poder fazer alguma coisa. Por quê? Porque a gente recebe muito. Eu olho para cada um de vocês tem uma história. Mas eu vejo todo mundo direitinho, podendo vir, podendo ir, pensar, dividir. Não me interessa o melhor carro, melhor casa, e garanto que muitos filhos falariam a mesma coisa. Não foi à toa que o Evangelho tem um capítulo inteiro falando sobre família, Livro dos Espíritos, a mesma coisa, pela importância que essa congregação faz, movimenta no social. São famílias saindo pela manhã, são famílias voltando à tarde, à noite. Vamos pensar nisso, minha gente. Quase 9 horas já, né? Vamos pensar nisso. A importância da família. É realmente a escola, a primeira escola de amor. É onde eu me afeto. Aonde eu deixo me afetar. Então, aqueles que estão sob o nosso teto, são compromissos que nós assumimos, mesmo não lembrando, de estar aqui e de tentar fazer melhor. Jesus, Deus, amigos espirituais. Quem cochila somos nós. Nós dormimos às vezes no ponto, mas eles não. Só tem um detalhe: eles nos respeitam. O livre-arbítrio é uma da escada que nós temos que ascender para entender por que estamos aqui. Para que estamos aqui? Vamos pensar nisso. Se possível, fazer o nosso culto no lar. Tirar um momento que 20 minutos, se for muito, meia hora. É o momento de conversar, às vezes, depois, até um assunto mais delicado. Orientar os nossos filhos para que essa geração se dê melhor. Na proposta de ser feliz, como foi perguntado aqui. De conquistar a felicidade, que é o quê? A paz. Consigo mesmo. Onde estiver. Eu agradeço muito a vocês por nos ter ouvido falar alto, oportunizado essa reflexão, que como profissional tem nos instigado a que fazer para melhor ajudar. Às vezes eu sou brava. A minha posição lá pede. Mas sabe aquele bravo de mãe? Pois é. A gente olha e fala assim: eu não quero isso para o meu filho, eu não quero para o filho do outro.
Em lugar nenhum a gente gosta. Quando vemos se perder jovens, seja a notícia que for, dói muito. Principalmente quando tomamos consciência que a vida continua. Tanto a felicidade como o sofrimento também. Até acordar. Depende de nós, como diz a música. Eu agradeço muito a vocês, que Deus nos abençoe e nos ampare sempre, dando força a todos vocês, pais, e hoje avós e avós, que fazem parte dessa constelação familiar, fortalecendo esse amor fundamental em nossas vidas. Jesus esteja conosco.